Você com certeza conhece, já conhece alguém que opera grande no mercado, ou talvez você mesmo seja uma dessas pessoas. Agora, você já imaginou operar com 2, 3, 4, 5 mil contratos? Se você não me conhece, meu nome é Ismael Júnior, eu sou trader profissional e engenheiro de automação. Atualmente eu tenho um copy trade pela Nelogica, que foi premiado recentemente como o melhor copy trade de setembro, destaque do mês e destaque da semana com melhor performance. Enfim, um dos primeiros mitos mais conhecidos no mercado é sobre a questão da manipulação no mercado. Será que existem algoritmos que estão atrás do seu stop, da sua posição, para te stopar? Enfim, esse é o tipo de conversa que sempre rola em qualquer roda de trader. E se você está interessado na resposta, a resposta é sim. Mas olha só, não é uma manipulação. O próprio conceito de manipulação está errado. Na verdade, esta é a regra do jogo. Todo mundo que está no mercado opera com a ferramenta que tem. Uma das ferramentas conhecidas no mercado é o que a gente chama de market maker. São players que optam em operar de uma maneira diferente. Eles optam em dar liquidez para o mercado e comprar e vender numa determinada região que eles acham interessante e fazer essa troca de contrato o tempo todo, dando liquidez para quem realmente quer operar o mercado e ganhar na movimentação. Então, em outras palavras, esse tipo de trader ou essa instituição, esse tipo de player, não está muito interessado se o mercado vai para cima ou vai para baixo. Ele toma risco numa determinada região e ele quer fazer a troca de contratos ali, provendo liquidez e ganhando em cima disso. E o que acontece é que se entrar um player grande e assumir uma posição de mais ou menos 2.000 ou 3.000 contratos, após terminar essa posição, sim, o market maker tem poder de jogar esse preço para baixo ou para cima, depois que ele já absorveu essas ordens. Não é manipulação, é a regra do jogo. Agora, essa regra do jogo não é muito relevante se você opera com 20, 100, 200 contratos, mas ela passa a ser extremamente importante, vital na verdade, se você é um cara que opera na casa de 1.000, 2, 3, 4, 5 mil, que é o meu caso. No meu copy trade hoje, a relação de um contrato é para 400. Toda vez que eu clico um contrato, eu jogo 400 contratos no book instantaneamente. Se eu entrar no mercado com um, eu estou entrando com 400. Você já consegue imaginar, se eu tiver numa posição aí de 5, 6 contratos, o tamanho da minha posição, como é que ela fica para o mercado. Então, mesmo que eu esteja escondido ali atrás de outras corretoras, porque quem está me copiando, claro, está copiando por uma corretora sua, particular, e de repente não é a mesma, mesmo assim o mercado consegue sentir que há um player se camuflando ali e comprado ou vendido numa determinada região. Apenas pela essa entrada ou saída rápida do mercado com 400, 500, 1.000 contratos de uma vez. Isso faz com que o trader do copy precise de algumas habilidades que vão além de só analisar tecnicamente ou ser bom no fluxo. Ele precisa ter um pouco de senso de camuflagem. O que eu quero dizer? Uma vez eu recebi a seguinte pergunta de uma seguidora, uma pergunta bem inteligente. Falou assim: olha, eu vejo as suas saídas na minha tela, ou seja, quando eu estou operando, ela consegue olhar na tela dela e encontrar ali as minhas saídas, né? Mas eu nunca vejo a sua ordem de stop. E ela perguntou, por quê? A resposta é simples. Para sair de uma posição, vamos supor que eu esteja numa posição de 5 contratos, né? 5 vezes 4, 20. São 2.000 contratos. É uma posição de 2.000 contratos. Se eu colocar um contrato, eu estou aumentando 400 numa faixa de preço. Se eu colocar 5 contratos no mesmo preço para sair, eu paro o book ali com 2.000 contratos apenas para minha saída. Isso pode impactar em um monte de coisa. Pode ser que o preço bata e não execute todos os meus seguidores. Isso pode segurar um pouco o preço, difícil de romper. Isso pode startar um algoritmo aumentando a pressão no book, jogando o preço contra mim. Então, na fila de saída, eu preciso entrar cedo, preciso entrar rápido. Às vezes eu entro na fila de saída muito antes até de entrar na posição. Então eu imagino assim, quero entrar vendido. Muitas vezes eu coloco a saída antes, tá? E entro ao mercado vendido para já me posicionar na fila da frente dos outros players. E depois que o mercado for caindo e chegando perto do meu alvo, eu deixo a ordem ali porque precisa de uma fila. Aquele um contrato vai ser, o decremento vai ser de 400 contratos por trás. Mas para sair, eu saio no mercado. Então eu não tenho a necessidade de startar para o mercado, entende? A minha intenção de stop e deixar isso claras. Se eu colocar 5 contratos como um stop na tela, para você que está me seguindo, você vai ver lá uma ordem sua pequena, tranquilinha, de 1, 2, 3, 4, 5 contratos. Mas para o mercado como um todo, no book, eu estou colocando 2.000 contratos. Isso cria um alerta grande, né? E cria uma faixa de interesse de preço. E o mercado vai atrás de liquidez. Então, a habilidade que eu estou falando aqui é a seguinte: você tem que ser maduro o suficiente para poder
se o mercado for contra, você ter a capacidade de estopar no dedo. Eu nunca deixei nenhuma posição correr. Quem me segue sabe que eu tô há 3 meses lá, um trimestre fantástico, o resultado tá passando aqui, tanto diário, mensal, semanal, mas todas essas posições, quase todas, claro, eu estopei no dedo. Posições que começou a ir contra, stop no dedo. Por quê? O stop é sempre a mercado. Na hora que ele starta a minha ordem, ele vai startar mercado. Então, se eu colocar uma ordem no book, eu estarei fazendo à toa. Então, eu estarei dando ali, alimentando o algoritmo para, de repente, não ir buscar a minha ordem, mas dificultar o fluxo normal do mercado, que é de cair, no caso, se eu estivesse vendido. Agora, é claro, isso na minha posição. Na sua, que opera na mão, não faça isso. Você pode deixar o seu stop na tela, que nenhuma instituição vai querer buscar os seus 30, 40, 50 contratos que seja, tá? 100, 200. Eu tô falando de 2.000, 3.000 contratos. Até acho que 100, 200, você não acaba ali criando um impacto grande, né? Você consegue ser absorvido numa faixa de preço sem pagar spread nenhum. Mas no caso de 2, 3 mil, já inevitavelmente você vai ter um spread nessa operação aí. Um outro ponto muito importante de ser um trader de copy de sucesso é a capacidade que você tem de estar centrado. Ao mesmo tempo que você não pode ficar pensando que há outras pessoas copiando a sua estratégia ali e trazer essa pressão para cima de você, impedindo que você tome as decisões certas na hora certa, você também não pode ignorar completamente isso. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes nós temos um sentido de impulsão, que às vezes podem nos ajudar. Diversas vezes quando eu operei com o meu dinheiro mesmo apenas, mesmo estando num loss consideravelmente grande ou razoavelmente grande, se eu visse uma operação muito boa, uma chance muito boa, eu iria alavancar o quanto fosse preciso ali para aproveitar de uma chance muito boa. Num copy trade, você vai ter que sempre usar o interesse do grupo, que é naturalmente sair verde no dia, de ganho, né? Não precisa ser absurdo, a constância é muito mais importante. Então, em todo momento, a toda operação, a quantidade de contatos que você está colocando, você tem que estar sempre revisando se o que você está levando em conta ali é a melhor oportunidade do dia, ou perto de uma boa oportunidade do dia, versus a quantidade de contratos que você pode usar considerando o risco do dia, versus será que eu estou fazendo o melhor no momento que eu estou na semana, no momento que eu estou no mês, no momento em que eu estou no dia, se eu estou no gain ou no loss. É uma pressão difícil de calcular qual deve ser tomada com mais seriedade, se você deve dar mais peso ao que você acha certo, se você deve dar mais peso ao que a situação exige que você faça. E é o tipo de habilidade, cara, que a experiência de copy trade só que traz, porque não é a mesma experiência de você como trader, definitivamente não é. Eu conheço algumas pessoas que são ótimos traders, que entraram nesse mundo de copy trade e simplesmente não conseguiram performar. Por quê? Porque é outra pegada. Eu não tô falando só de pressão. A pressão você já deve imaginar. Mas não é só isso. As decisões mudam. O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu entro para operar, eu sempre tenho uma meta na cabeça, né? E quase nunca essa meta é financeira. Não, na verdade nunca. A meta do trader do copy vai estar sempre orbitando no melhor a se fazer para o ecossistema como um todo, se é que eu consigo ser claro assim. Mas pensa, 230 pessoas num copy trade é um ecossistema. Algumas pessoas entraram agora, outras entraram há 15 dias, outras têm capital para queimar de lucro, porque elas já estão desde o começo do mês. Outras entraram há 2 dias e eu já tive um loss ontem. Como é que eu pego tudo isso e coloco numa equação que não ajude todo mundo, isso é impossível, mas que faça pelo menos um equilíbrio justo, para que, né, para todos que estão ali tenham pelo menos uma satisfação no produto que eles compraram? Dá para entender aí o grau de complexidade que é assumir uma nave dessa, tá? Eu acho que vídeos como este aqui é bem bacana, porque esse é o tipo de papo que, na verdade, eu não consigo ter com mais ninguém. Esse tipo de produto é novo. Esse tipo de experiência, elas são passadas para quem trabalha em banco, para quem opera como eu opero, com 5, 6, 7, 10 mil contratos, né? Como é que você lidar com isso? Mas como eu não tenho
esse manto de sabedoria atrás de mim como um banco, eu estou descobrindo essas coisas por experiência. E muitas dessas coisas que eu estou descobrindo por experiência vêm de vocês que estão me assistindo aí, dos comentários que vocês fazem aqui, dos problemas que aparecem com spread, né, da ansiedade de alguns, que é muito comum, como por exemplo, problemas em que nós estamos encarando agora no copy trade, que é o seguinte, mesmo com uma performance fantástica no trimestre, existem grupos de pessoas, ou algumas pessoas que vão conseguir fechar no vermelho, por uma razão muito simples. Esse microgerenciamento do risco que é natural do trader que ele acaba trazendo para o copy trade. Estão acontecendo casos assim, pessoas que entram por dia multiplicando em 4, 5 vezes. E aí eu tomo um drawdown de R$200, pensando na minha conta ali, mas o cara que está multiplicando em 5 vezes é um drawdown de R$1.000. E às vezes esse drawdown de R$200 eu tomo nos primeiros 10 minutos, porque eu opero abertura. E aí o cara entra em pânico. Ele pensa, pô, tomei R$1.000 de ré em 10 minutos. Porque ele não tá pensando na multiplicação que tá acontecendo ali. Para mim foram 2 operações muito bem estruturadas que eu corri risco e não deu certo apenas. Eu só estopei. Tô pronto agora para as 10, 10 e meia. Eu tenho bastante risco a correr ainda e bastante operações a fazer. Mas o que esse cara faz? Ele ou fecha o dia dele porque ele fica desesperado com o que aconteceu, ou ele abaixa a multiplicação para 1. E aí eu termino o dia com 300 positivo ou 100 positivo, como foi hoje. Eu cheguei a estar com 250, 300 negativo e fechei com 100 positivo num dia. Difícil de operar, mas eu recuperei bem. O cara que multiplicou em 5 vezes, depois desligou, ou fechou no stop do dia, ou abaixou a multiplicação, e na hora que eu recuperei, ele estava só com um contrato, 1 para 1, ou seja, ainda saiu no loss. Então entende? Essa mania de querer mexer nas coisas ali acaba fazendo com que uma ótima performance seja diminuída para o loss. Então, o que está acontecendo também está servindo de lição para quem está chegando no copy. Assim como para mim, como operador, o cara que está descobrindo como é que funciona o copy, ele também está aprendendo, opa, peraí, acho que é melhor eu pegar leve e operar como se fosse ele. De repente, 2 vezes está ótimo, porque aí se eu tomar 2, 3 dias de loss, eu não vou mexer em nada, vou deixar ele ganhar e recuperar, e vou ficar olhando semanalmente, mensalmente. Cara, se você ficar olhando diário o tempo todo ali, é day trade, irmão. Você vai pirar e vai querer sair no pior momento, como muitas pessoas estão fazendo. E a gente tem uma ótima performance, é o melhor copy do Brasil, melhor performance, melhor avaliação. E eu sei que vão ter pessoas que vão fechar o mês, mesmo assim, negativo, por conta desse gerenciamento. Enfim, é sempre uma lição, né? E eu fico muito feliz de estar participando disso, né, nessa posição que eu estou aqui agora, hoje como operador, porque isso é novo. A gente nunca teve uma pessoa física com o poder de um semi-institucional, né? Eu falo semi-institucional porque tem instituições que têm dinheiro infinito, né? Mas pequenos bancos e pequenas instituições, algumas empresas trabalham com esse número de contratos, entre 4, 5, 6, 7 mil contratos por dia. Eu não estou falando de fluxo, tá? Eu estou falando de posição, estar comprado ou vendido com 6, 7 ou 8 mil contratos. Então meu ponto é, se você está no copy trade, nós estamos fazendo história juntos, né? E nós estamos começando a bater de frente. Eu recebi um comentário bem interessante hoje no vídeo falando assim, os grandões estão começando a perceber a nossa presença de manhã. E a mais pura verdade, hoje de manhã ficou muito claro para mim. Às 9h05, 9h06, quando o book tá vazio e eu entro para operar, eu já começo a ser visto. Porque eu basicamente é um dos únicos players que estão ali com 3, 4 mil contratos da manhã. Ótimas operações que eu costumava fazer nesse horário começam a não funcionar muito bem, porque já não sou só eu. São 3 mil contratos, quando eu clico ali com 5, 6, são 2 mil contratos se eu for grande para uma operação. Eu acabo agora meio que sendo obrigado a deixar algumas coisas passarem justamente pelo horário ou pela condição do book, o que é um tipo de habilidade interessante que eu não tinha antes e estou começando a sacar agora como é operar com esse tanto de bala. Essa está sendo uma ótima semana, eu espero que você esteja gostando dos resultados, que com certeza não é a melhor semana que nós tivemos, mas estamos aí positivos, seguindo para as máximas históricas mais uma vez do copy. Não participa do copy, não perde tempo, esse é o melhor copy do mês, destaque pela Nelogica, o link está na descrição, clica lá, assina
e você vai participar dessas operações com o nosso time. Até porque o tempo tá acabando, tá? Uma hora não vai poder mais entrar, porque aí sim vai ficar insustentável e a gente vai começar a ter muito spread nas entradas e eu não vou achar mais seguro. Então vem logo, um forte abraço, deixe o seu comentário, a sua curtida, é por vocês que eu tô fazendo aqui esse vídeo, eu adoro essa interação e vocês me ajudam muito com o feedback. Um forte abraço e te vejo no game.